Bom, é, paramos aqui, né? Um novo assunto relacionado ao vídeo ainda. Então, nós encerramos aqui, foi a parte da quarta geração, ok? O que vai ser falado aqui agora, praticamente está bem relacionado à quarta geração, porque o que eu vou falar aqui é uma evolução tecnológica, avanço tecnológico, saindo um pouco dessa parte que nós estávamos falando de sistemas operacionais, né? E computadores pessoais. Isso daqui está relacionado a processadores, tá, gente? Os processadores, assim como outros componentes dos computadores, né, da placa-mãe, lá, da parte interna do computador, né? Vários componentes, eles foram evoluindo tecnologicamente, e essa evolução, eles eram medidos. A velocidade de um, o desempenho de um, a velocidade de um, o desempenho, é, a forma que trabalhava. Então, assim, cada dispositivo, cada periférico, cada componente da placa-mãe do computador, né, em si, tinha o seu desempenho. E o avanço tecnológico trabalhava em cima daquilo para se desenvolver, para tornar aquele componente cada vez mais rápido, a resposta mais rápida, né? E um deles, justamente, foi o processador, foi um dos principais, né? Que aí a ideia era fazer com que ele se tornasse cada vez mais veloz, mais veloz, mais veloz, tornando a resposta, né? O processamento das máquinas cada vez mais rápido, né? E aí que entra esse essa nomenclatura que vocês estão vendo aqui, ó. Ciclos, né? Antigamente chamava ciclos, passaram a ser clocks, né? Isso aí, a referência disso está relacionada a processador, né? Então vamos ver lá. Até a terceira geração, ó lá, falei para vocês, ele acompanhou meio que a quarta geração, né? Essa mudança, esse desenvolvimento tecnológico. Então, até a terceira geração, praticamente, né? O tempo de resposta das máquinas era medido em ciclos, né? Como assim medido em ciclos? Mediam-se ações, né? Ou seja, a operação do processador era processar dados, do HD era gravar no disco lá, né? a, a gravação da informação. A memória era alocar dados e desalocar, né? Fazer o inverso. Então, o que acontece isso? Mediam-se a ação de cada dispositivo, de cada componente, mediam-se em poucos períodos de tempo. Então, eles calculavam um tempo qualquer para cada componente, né? E calculavam esse tempo com uma determinada ação. Cada ação, cada tarefa, né? Era medido de uma forma dentro de um tempo. Isso eram os ciclos. Então, não tinha nada padronizado. Cada componente, né, tinha o seu tipo de medição, né? Era medido de acordo com a sua ação, a sua tarefa, uma determinada tarefa num determinado tempo, né? Para saber o quê? A fração de segundos de cada tarefa. Então, media-se dessa forma. Dividia o tempo da ação, né, com o período de tempo lá, a ação com o período de tempo para dividir em frações de segundo, tá? Com os microprocessadores, aí houve uma mudança, né? Passaram a ser medidos através do quê? De clocks, tá? E esse clock era uma fórmula, né, que calculava o quê? O número de ciclos, era a mesma coisa, só que aí padronizou, né? Era o número de operações de processamento que podem ser realizados em apenas um segundo. Então, independente da tarefa, gente, independente do número da qual tarefa que o processador vai fazer, se vai ser um processamento de um número, um processamento, um recebimento de um dado, qual operação que fosse, né? Aquela operação ela se repete em quantos ciclos? Só que aí a medida era feita em um segundo, né? Então passou a ser usado o quê? Passou a ser usado a frequência, né? Nós já aprendemos sobre a frequência elétrica, né? Que é o número de ciclos dentro de um segundo.
Então, o processador passou a ser medido dessa forma também, através da sua frequência de atividades, né? Dentro de um segundo. Assim passou a ser calculado o processador. Aqui, ó. Aqui nós temos uma tabelinha, né? Lembrando que 1 Hz equivale a um ciclo, né? E é dentro do quê? Dentro de 1 segundo. Tá aqui, ó, operação por segundo. Tá? Aí nós temos o kHz. Eu acabei nem colocando nessa tabela aqui, mas depois eu vou atualizar, que dá para entrar nessa tabela aqui. O kHz, que é 1000 ciclos, né, por segundo. Temos o megahertz, aqui o megahertz, que é 1 milhão de ciclos por segundo. E temos o gigahertz, que é 1 bilhão de ciclos por segundo. Tá? Então, o que acontece? Rapidamente, quando passou a ser usado dessa forma, né, rapidamente, com a evolução tecnológica, os processadores chegaram muito rápido no megahertz. Então, já, de cara, eles já estavam dando 1 milhão de ciclos por segundo. Né? Os processadores de hoje, eles estão na casa do gigahertz, que é 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, aí vocês podem perceber o quanto que esse componente do computador, né, opera tarefas, resoluções de problemas, de respostas, ao mesmo tempo. Em um segundo, bilhões de processamento de dados, de tarefas, de instruções, em um único segundo. Tá? A capacidade do processador. E isso é o quê? Isso é um componente composto por milhões de transistores, né? Fazendo essas operações. Né? Então, por isso, essa capacidade toda dele aí. E o processador, então, ele é medido dessa forma. Tá? Dando continuidade, nós temos a quinta geração. Né? A quinta geração surgiu. A quinta geração continua. Normalmente, esses vídeos, né? Esse vídeo, e o slide eu coloquei esse slide seguindo aquele vídeo, destaca mais aquilo que evoluiu na geração, né? Porque outras coisas continuaram melhorando, né? Assim como os processadores, os sistemas operacionais, né? Então, tudo foi evoluindo. Só que, assim, o destaque é aquilo que surgiu de novo, né? A novidade da geração. Então, na quinta geração, nós temos como novidade os múltiplos núcleos dos processadores. É como se pegasse um processador e fosse multiplicando ele, né? Criando vários, clonando, né? Multiplicando. Essa foi a ideia em relação ao processador. Vamos entender um pouco melhor aqui. Tá? Multiplicação de núcleos. Okay? Então, ainda estamos nessa fase. Tá? Estamos nessa fase aí. Uma fase em que os processadores tentavam avançar os clocks cada vez mais altos. Isso aqui era a ideia antes de entrar essa quinta geração. Então, a ideia era o quê? 800 MHz, 900 MHz, chegamos no 1 GHz, que equivale a 1 milhão, né? 2 GHz, e aquela ideia, né? Aquela loucura de evoluir. Porém, chegou uma fase, ó, que o que importa mesmo é como esses clocks podem ser melhores aproveitados. Então, eles perceberam que esse aumento de clock não ia ser a tendência do futuro. Porque quanto mais se aumenta o clock, mais o dispositivo, né, no caso o processador, mais ele processa, mais ele trabalha, né, mais ele precisa de corrente, mais ele precisa de transistores, mais ele vai esquentar. Então, temperatura é uma coisa que atrapalha muito a evolução tecnológica, tá? A temperatura de componentes. Então, o que aconteceu? Deixou de ser necessário atingir velocidade de processamento superior ao 2 GHz. Então, hoje nós temos aí em torno de 2,5, 3 e pouquinho, chega até os 3 e poucos GHz.
mas daí parou. Essa fase aí já tem anos que está nesse clock, tá? Quando chegou no gigahertz, já tem bons anos já que chegou no gigahertz. Se não me falha a memória, eu acho que eu não vou nem lembrar não, mas no Pentium 4, um pouquinho a mais do Pentium 4, que Foi na conta uns 15 anos. no início da década de 2000, já chegou no gigahertz. Quem falou aí? Pode pôr na conta pelo menos uns 15 anos por aí. Já tem um tempinho aí que já chegou nessa fase do gigahertz. É, E aí não desenvolveu sim. muito, não evoluiu muito, porque Parou a por aí. tendência mudou, né? A ideia mudou, Uhum. né? Então passou a ser obrigatório o quê? Passou a ser obrigatório que cada chip possua mais de um núcleo com a mesma frequência, lógico, né? Ou seja, praticamente multiplicar essa frequência, né? Um processador que tenha 2 GHz, aumentar o núcleo dele, né? Praticamente clonar esse núcleo dele, fazendo com que ele trabalhe os dois núcleos com tal 2 GHz. Então, a gente praticamente teria 4 GHz, mas não num único núcleo, né? Dividido, para eles trabalharem de forma dividida e não ter aquele superaquecimento, né? E a sobrecarga, né, de operações. Então, a ideia foi essa, para trabalhar em cima da temperatura, né? Exatamente. Né? Aí começou a chegar, então, ao mercado o quê? Os processadores que simulavam, né? O 2 duo, e eles simulavam dois núcleos, né? Na verdade, não existia 2 núcleos ainda, era uma simulação. Então, praticamente, estavam treinando a ideia, né? Só que foi uma coisa tão rápida que não durou nada, tá? Foi coisa de um ano, menos de um ano, eles já conseguiram chegar com o que realmente apresentava 2 núcleos, né? Processadores que realmente tinham 2 núcleos. Então, o que tinha 2 GHz, por exemplo, ou 1 GHz, trabalhava dobrado, né? No único chip, no único processador, tinha 2 núcleos lá, como se fossem 2 processadores, e trabalhando com o mesmo clock, né? Com a mesma frequência, de forma dividida. Operações, processamento, instruções, tudo trabalhando de forma dividida. Então, a ideia foi boa, né? Evitava a temperatura, né? As altas temperaturas. E aí, daí em diante, foi só evolução, né? 4 núcleos, 8 núcleos, né? E aí nós temos até 10, 12 núcleos hoje em dia, né? Então, com tanta potência, executando tarefas simultâneas, né, e divididas, né, surgiu uma nova necessidade. Pois quanto mais tarefas são executadas, mais energia é consumida, né? Então, ainda assim, ó, mesmo dividindo os núcleos, né, os softwares também eles foram cada vez ficando mais avançados, né? As placas também que trabalham, né? As placas, os outros componentes do computador, tudo foram avançando bastante, né? Para trabalhar com softwares extremamente avançados. Então, assim, mesmo eles trabalhando com vários núcleos de forma simultânea, lógico que não foi a mesma preocupação da temperatura se fosse um único núcleo, né? Com clock alto. Mas ainda assim, a preocupação estava na temperatura, né? E eles tiveram ainda que combater essa situação. Aí eles começaram a pesquisar formas de reduzir esse consumo ainda, né? Sem reduzir a capacidade. Então, aonde eles chegavam com a capacidade do componente, né? No caso, processador, eles chegavam com a capacidade, mas assim, tinha que preocupar com a temperatura, porque eles conseguiam fugir de uma forma, fugia de outra, mas quando eles viam aquele avanço tecnológico ia tão rápido que caía na mesma situação, sempre a temperatura, né? E essa temperatura realmente ela atrapalhava muito a evolução, né? Porque trabalha-se com corrente elétrica, né, gente? Esses componentes aí, eles vão aumentando quantidade de transistores, quantidade o poder de acesso, de troca de informação, tudo relacionado com corrente elétrica, né? O componente eletrônico é corrente elétrica. E, querendo ou não,
a corrente elétrica trabalha com condutores, né, gente? E os condutores, eles aquecem porque eles têm, igual nós aprendemos, eles têm a tendência de ter esse aquecimento devido à resistência deles, né? Então, querendo ou não, tem que se preocupar com a temperatura. Onde surgiu esse processamento verde aqui, um projeto, processadores da Intel, né, começaram com a ideia, né? Um deles é esse aqui, ó. Eram fabricados com uma microarquitetura reduzida. Então, eles pegavam a própria arquitetura do processador e diminuía ainda mais. Fazia uma cópia dele diminuída, né? Fazendo com que os clocks, ó, sejam mais curtos, gastando menos energia elétrica. Então, ele trabalha com clocks reduzidos, né? Mais curtos, e dessa forma gastando menos corrente elétrica, menos energia elétrica, né? Ao mesmo tempo, esses processos, né, são mais eficazes. Então, eles criaram, digamos, um algoritmo, né? Um algoritmo que trabalhava com clocks mais curtos, uma eficácia maior. E dessa forma, evitava também o aquecimento. Né? Então, sim, são várias ideias que eles vão trabalhando, né, para ter essa eficiência. Né? E isso é o que é hoje ainda, né? Mas ainda a ideia é melhorar de forma que eles não precisam preocupar tanto, vira e mexe, né? Cada evolução preocupar com a temperatura da condução elétrica, né, gente? Que ela realmente aquece, tá? E os componentes estão muito avançados, então realmente é meio complicado. E aqui a sexta geração, né? Que todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde vai surgir, né? Uma nova tendência, uma nova evolução, um novo caminho, né? E aqui nós temos uma situação que é muito comentada, né, gente? Ainda não existe, né? Mas seria o quê? Computadores que utilizam supercondutores. E esses supercondutores com matéria-prima para os processadores, principalmente. Né? O processador é a fonte principal, que é o que mais trabalha, é o que mais consome a corrente elétrica, né? Utilizando a supercondutividade. Esses processadores não perderiam, né, eletricidade. Então, esse supercondutor que está falando aqui, ó, seria um material condutor. Eles não vão sair da ideia da condução, porque não tem jeito, né? Seria um material condutor de eletricidade, do mesmo jeito, porém, um condutor que ele não perderia a eletricidade, não teria perda de eletricidade. Para quem? Para o calor, que é justamente o que nós aprendemos, né? Os condutores, eles perdem uma quantidade através do calor, né? Através de energia térmica, né? Por causa da resistência do condutor. Então, a ideia é eles encontrarem um condutor, eles chamam de supercondutor, um condutor que não tivesse essa perda, não tivesse a resistência, né, na verdade, não tivesse a resistência à eletricidade. Não tendo a resistência à eletricidade, esse material, além de ele não perder a eletricidade, ele não tem o calor, né, o aquecimento. E aí ele ganha na performance e também na economia de energia. Agora, quem é esse material, né? Quem que vai ser esse material? Os estudos estão aí, eles estudam para encontrar um condutor que seja o melhor possível em cima disso aí, né? A ideia é essa, desenvolver em cima dessa ideia aí para não perder mais para a resistência, né? O calor, a temperatura. Beleza? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Nós encerramos esse slide aqui. A matéria aqui também. A próxima matéria que nós vamos estudar vai ser justamente nós estudamos aqui a evolução dos computadores e a evolução dos componentes eletrônicos, né? Praticamente uma evolução aí digamos que nos anos de 1960 até hoje, né? Uma evolução assim bem rápida, né? Se for olhar pelo que nós temos hoje em relação ao que tinha em 1960, né?
e vamos passar para a linguagem da máquina, né? Vamos fazer um estudo aí para entender como que a máquina se comunica, né? Como que é a comunicação dela, né? Sistema binário é o estudo da vez, né? Que nós vamos estudar, que é justamente a gente vai entender a comunicação da máquina, que é uma evolução de quantidade de operações, porque, na verdade, lá no início, nas válvulas, e o que é hoje, é a mesma forma que a máquina se comunica, é o mesmo sistema binário, nada mudou. O que mudou são as quantidades, né, de dados que ela consegue operar devido à evolução tecnológica, né, devido à capacidade dos componentes. Mas é o mesmo sistema, é a mesma forma de comunicação, que é o sistema binário. Tá? Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida aí. A gente vai encerrar esse assunto aqui da evolução dos computadores. Por hoje, eu não vou passar esse sistema binário aqui para não emendar um assunto. Tá? Eu vou encerrar por aqui. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento aí, a gente responde aí, faz, né? Para aí a gente encerrar o assunto aqui hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Esse restante de matéria aqui, eu vou gerar mais um formulário, né, para a gente encerrar na próxima aula o assunto. E aí começa com o sistema binário. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Ou por hoje a gente tá bacana aí? Tá bacana. Tá tranquilo todo mundo? Tranquilo. Então, beleza. Então, nós vamos encerrar por aqui, gente. E na próxima aula, então, não deixe, tá, gente, de responder os formulários, até anotar para a gente discutir, para tirar dúvida, tá? No início da aula. E em seguida a gente passa para o sistema binário, tá? A gente vai estudar o sistema binário já de antemão, né? Para falar com vocês aí. Na verdade, é algo que a gente já conhece, né? Todo mundo conhece o sistema decimal, né? Nós aprendemos desde lá da nossa infância lá a trabalhar com o sistema decimal, que é um sistema de números, né? E nós vamos aprender agora, ou alguém aí já conhece, ou vai entender também, né? Que o sistema binário é um sistema numérico também, assim como o sistema decimal. Só que o nosso sistema decimal é uma numeração de 0, né, a 9. São 10, né? São 10 algarismos. E o sistema binário trabalha com 2, por isso que o nome chama-se binário. Trabalha com 2, que é a linguagem da máquina. Ela trabalha com dois algarismos apenas, né? E é o sistema binário, tá? Então, na próxima aula a gente vai entender um pouco isso, tá? E aprender como que é esse sistema um pouco, né? Ter uma ideia dele, beleza? Então vamos encerrar por aqui, gente. Uma boa noite a todos, tá? Agradeço aí a presença de todos. Um bom final de semana também. Espero que vocês estudem um pouco aí sobre essas coisas aí também, acompanhem não só na aula, tá, gente? E aí na próxima aula a gente dá continuidade à nossa matéria aí. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, tá? Abraço, boa noite. Boa noite.